Então vamos florescer hoje com mais uma edição do Pode Florescer Podcast com a nossa convidada, Cacau Guimarães. Bem-vinda! Bem-vinda! Obrigada. Casada, mãe de 2 filhos, administradora de empresa, treinadora Life Coherence de vida, especialista em inteligência cardíaca, coach pela Slide, tá certo? Slide, neuroplasticista pela Gregory, coautora de DNA de Mulheres de Sucesso em fase de lançamento e terapeuta Frequências da Cura. Que coisa legal! Claudinha, seja muito bem-vinda. Já falamos aqui, né? É uma honra ter você aqui no nosso pod, né? Fazendo parte aqui desse episódio. Claudinha, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você. Quem é a Cláudia, né? E como a Cláudia se tornou a Cacau Guimarães. Gente, A Cacau. que alegria estar aqui com vocês. Muito lindo, tudo muito maravilhoso, essa energia Obrigada. incrível. E eu agradeço o convite de estar aqui. Para mim é uma honra estar batendo esse Pra papo gente com também. vocês, né? Então, gente, eu costumo dizer assim, que a Cláudia e a Cacau... Eu tenho 2 momentos da minha vida, né? Quando eu era Cláudia, era uma pessoa que desde a infância era muito sonhadora, muito sorridente, uma menina muito carinhosa. Mas essa Cláudia passou por uma trajetória assim que foi um pouco dolorosa, né? Na minha adolescência, tive meus conflitos emocionais. Então eu passei por uma situação de carência, um excesso muito grande de carência, né? Eu era muito amada na família, mas eu me sentia pouco amada, eu me sentia invisível, rejeitada a palavra certa, né? Então, assim, eu passei por várias situações que me tornou uma mulher muito tímida, reservada, cheia de complexos. E quando eu casei, isso refletiu no meu casamento, depois eu tive meus filhos, estou fazendo um resumo aqui pra gente, né? Uhum. Então, eu tive meus filhos e isso foi impactando também na minha relação. Todo o complexo que eu tinha, eu comecei a projetar também nos meus filhos. Eu não me sentia merecedora de nada, então eu reservava meus filhos para algumas situações, para que eles não passassem constrangimento. Então, eu sempre estava fazendo isso, trazendo a presença da velha Cláudia na minha vida. E teve um momento em que eu considero assim que foi a gota d'água, né? Que foram momentos de muitas decepções, muitas frustrações. Eu estava com o casamento arruinado, né? Meu marido tinha vícios e eu me sentia assim no fundo do poço. Foi um momento que eu não tinha mais nem identidade, porque eu era uma pessoa muito boazinha e eu não sabia dizer não. Eu tinha pavor, eu tremia só de imaginar que eu teria que dizer não para alguém. Então, houve uma situação na minha vida, lá por 2017, depois da minha formação de administração, terminei e fiquei ali perdida, sem propósito. Eu não entendia o que eu ia fazer com aquilo, porque dentro de mim não ardia, eu tinha um certificado na mão e eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que está acontecendo com a minha vida? E aí houve um momento assim de start, quando eu assistindo um vídeo, eu ouvi a pessoa falar assim, quem é você? Nesse dia eu lembro que eu estava no quarto, eu estava chorando muito, porque eu estava muito machucada, né, com uma decepção. E aí eu ouvi naquela palavra, aquela frase ali, aquela pergunta, eu disse assim, meu Deus, eu tentei responder e eu não consegui. Quanto mais eu tentava responder, mais eu chorava. E o que vinha na minha cabeça era assim, você é uma boba, você não se respeita, você não se valoriza. A minha essência estava pedindo socorro para mim. Então ela dizia, você não se respeita, você não se cuida, você não tem sonhos. E eu chorando e aquela voz falando. Quando eu terminei de chorar, parecia que assim, lavou, sabe? Uhum. E eu, naquele momento, eu dei um basta. Eu disse assim, Recomeço, eu né? preciso fazer alguma coisa. Foi quando uma amiga minha me chamou para conhecer o coach. Né? Até então foi 2017. Ela me convidou para fazer uma formação de coach. Eu não tinha ideia do que era, eu não tinha conhecimento do desenvolvimento pessoal. Eu era empresária e trabalhava com vendas, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. E aí eu fui fazer a formação. Lá eu comecei a
trazer esse autoconhecimento, comecei a olhar para as minhas dores, para as minhas feridas. E aí, gente, começou o meu primeiro passo nessa jornada, né? Que foi do reconhecimento, de confrontar o meu ego. Até então, você está contando a história da Cláudia Guimarães. Da Cláudia, né? Então, eu era uma pessoa muito vaidosa intelectualmente. Eu sempre fui muito inteligente desde criança. E foi uma fuga, né? Porque como eu me sentia carente e rejeitada, quando alguém dizia, olha como ela é inteligente, olha como ela é tão massageava boazinha. O ego, né? Eu me sentia acolhida, sabe? E aí eu provoquei várias situações, até uma doença, para que eu tivesse essa carência suprida. Então, lá no coach, eu comecei, né, nas ferramentas e comecei a entender que eu precisava me curar. Até então, a culpa do meu casamento era do meu marido. Tudo o problema era de todo mundo. Que não me amava, o mundo era cruel, que tudo, sabe? E eu não, eu era vítima. Então, eu era uma vítima completa. Então, eu comecei a enxergar que não era dessa forma. E uma das coisas que eu sempre falo, que foi um processo mais doloroso para mim, foi quando eu tive que sentar com meus filhos. Eu chamei meus filhos, já adolescentes, e eles sentaram assim, meu marido aqui, e eu precisei que eles me dissessem o que eu estava fazendo que estava machucando eles, e que eu não estava percebendo, né? E aí cada um foi falando. E quando eles falavam, eu chorava. Isso é um ato de muita coragem, né? Foi muita coragem, porque eu precisei confrontar, sabe, aquela ideia de que eu estava certa em tudo. Eu queria sempre estar certa em tudo, com eles, com meu marido. Então, isso significava que eu não ouvia meus filhos, eu estava cometendo os mesmos erros que os meus pais cometeram comigo e que os pais dos meus pais cometeram com eles, e tudo por amor, porque a gente não julga, né? Porque eles deram o que eles tinham. Que eles fizeram de melhor foi com o que eles tinham. Com certeza. Então, eu fui refletir. Eu simplesmente acolhi. Eu não justifiquei. Eu não fiquei dizendo, mas é porque... Não. Não confrontou nada. Não, eu fiquei ali aguentando as minhas dores, sabe? Para eu poder me curar. E aí... Você, na verdade, queria se curar, né, Cláudia? Eu queria me curar. Porque é difícil, né, a gente ouvir o que a gente não quer ouvir. O que machuca aqui dentro, né? A gente sabe que é verdade, mas machuca, então a nossa reação é ir contra, né? É ir contra. Então, assim, quando meu marido diz assim pra mim, tu me machuca porque tu me humilha. E eu procuro na minha mente onde que eu humilhei, sabe? A gente procura uma justificativa. Poxa, porque eu sou perfeita. Sim. Como que eu humilhei? Em que momento que eu humilhei? Então, eu não busquei nada disso. Eu simplesmente acolhi, porque aquela dor não era minha, era deles. Sim. Então, não tinha por que eu debater algo que não era meu. Então, eu respeitei. E, a partir daí, eu não cobrei mais nada de ninguém. Eu comecei a me observar. Eu aprendi a me observar, que é diferente de eu trazer para o julgamento. Então, eu também não me martirizei. Beleza, então continuei me observando, cuidando da minha linguagem, da minha postura. Falhei algumas vezes, mas quando eu falhava, que é o importante do processo, é você estar em estado de observação e de presença. Porque quando tu falha, tropecei, tu tá ali no ponto de voltar e dizer, eu vou corrigir. Então, conhecimento, né? Exatamente. Quando eu tropeçava, que eu falhava com ele, eu voltava e dizia, amor, me perdoa. Falhei. Sim. E eles estavam entendendo que eu estava nesse processo de transformação. Humildade, né? Você teve humildade. Exatamente. Então, eu potencializei o que eu queria para enfraquecer aquilo que eu não queria mais na minha vida. E aí eu conheci depois a análise comportamental DISC, fiz o master, fui conhecendo mais do perfil de comportamento, isso me ajudou muito a entender como ele funcionava, como os meus filhos funcionavam, para eu parar de cobrar do que estava certo e errado. E fui para as outras formações. O Corpo Explica, para entender que o corpo explica como a nossa mente funciona, né? E aí eu quis ir mais profundo, porque eu tinha muita curiosidade de saber como que funcionava. Comecei com essa curiosidade de saber como a mente funciona. A gente vinha até conversando a respeito disso, verdade. né, Priscila? Então, eu entendi, eu fui atrás de algo mais profundo, que foi a neuroplasticidade,
para eu entender que a estrutura do nosso cérebro é plástico e ela muda ali. E eu queria saber como. E aí foi. Nesse processo todo, eu cheguei até o treinamento. E quando foi no treinamento, na minha formação de treinadora, foi que eu disse assim, a partir de agora, eu vou construir a minha imagem profissional, porque eu já vinha trabalhando com mulheres, mas agora eu quero trabalhar para muitas mulheres. Eu não quero mais ficar só de uma a uma, sabe? Apesar de você se doar muito, isso é maravilhoso, porque você acompanha o processo passo a passo daquela mulher. Mas eu poderia ajudar muito mais, impactando mais mulheres, como foi no Mulheres Além dos Limites. E aí eu disse, eu vou construir uma nova história, uma nova jornada, eu já estou no processo, então eu vou mudar meu nome. E assim, a minha base é cristã. E eu trago muito da Bíblia para a minha vida. E aí, eu observando, os homens da Bíblia tiveram seu nome mudado, né? Jacó para Israel, né? Abrão para Abraão. Então, eu digo, quando eles receberam um novo nome, eram novas criaturas, eram novas pessoas. E aí, eu resgatei algo lá da minha infância. Porque a família do meu pai, minha avó paternal, né? Minha avó paterna, eles me chamavam de Cacau, desde criancinha. A Cacau. E aí eu lembrei, eu digo, eu vou me chamar Cacau a partir de agora. Vai representar a minha nova vida, a minha nova história, profissionalmente e como pessoa. Sem perder suas raízes, né? Sem perder as minhas raízes, né? Então, foi eu lá de resgatei, trás. exatamente. E isso é tão incrível, gente, porque, olha só, eu falo muito sobre a frequência das emoções, né? Então, eu trouxe um nome que representa muito bem uma fase da minha vida em que eu tinha as melhores energias. Uma fase feliz. Feliz, entendeu? Então, eu honro o nome que os meus pais me deram, né? E eu amo meu nome, mas para o momento que eu estou vivendo hoje, profissionalmente, para trazer essa leveza, esse nome trouxe uma fluidez muito grande para o meu profissional. Fora a alegria, né? Fora a alegria. Do que você viveu, então o sentimento veio junto, né? Veio junto, né? Legal. Muito bom. E tem nomes assim que a gente diz, esse nome combina, né? Esse nome me descreve, né? Eu falei pra ela que Cacau por não isso tem mesmo como, que eu tô combina falando. com ela. Cacau é a sua identidade, tá ali. A gente, quando fala em Cacau, Cacau Guimarães, a gente já consegue enxergar uma alegria, que é o que você realmente passa pra gente, né? Cacau, você falou aí de alcançar um público maior de mulheres, né? Aquelas mulheres que vão além dos limites. E aí, domingo, a gente participou de um treinamento com você. Impactante. Eu até comentei num grupo que a gente tem, eu, a Priscila e mais uma outra amiga, o quanto aquele domingo foi diferente, o quanto aquela tarde foi gostosa. Muito. Né? Ali em conexão com outras pessoas, com outras mulheres, o ambiente, tudo que a gente aprendeu sobre essa frequência cardíaca também. E foi um sucesso, superou assim a nossa expectativa. Conta pra gente como foi que você teve essa ideia, qual era se também atendeu, claro, a sua expectativa, assim como a nossa. Eita, olha, só o depoimento de vocês, já pronto, já e olha foi que a gente tava tenso ali, porque a gente falou, meu Deus, o evento desse tamanho, como é que a gente vai expor isso, né, aqui nas câmeras, assim, que a gente ainda tava impactada, então o susto é muito grande, né? Olha, é incrível, porque assim, quando você começa a se voltar para a sua essência, quando você começa a deixar fluir aquilo que você tem, que é seu, que é natural, e começa a confiar no processo, as coisas começam a se encaixar perfeitamente, né? Sim. E assim, o nome Mulheres Além dos Limites, ele veio numa conversa, né? Que antes eu estava com uma parceria, a gente conversando, e veio casar perfeitamente nesse processo desse crescimento. Por quê? Porque antes eu estava no online, fazendo live, fazendo mentoria online com mulheres daqui de Macapá e de fora também, com atendimento. E no presencial, do 1 a 1. Só que quando vinha a ideia apesar de eu já ter feito palestra, mas quando veio a ideia de fazer um treinamento para mais mulheres, aqui a gente sempre batia de frente com aquela barreira de que
Ai, gente, não é algo muito comum. No domingo, e não sei o quê, e no domingo o pessoal tá com a família, né? Sim. Toda aquela história. E aí a gente ficou, eu digo, gente, mas o que que a gente quer? O que que eu quero? Eu fiquei pensando, eu quero ficar na mesmice ou eu quero ir além dos limites? Aí eu digo, aí veio a resposta, eu digo, eu quero, Veio o nome quero ser uma mulher além dos limites. Então, E eu vou em busca de mulheres que queiram a mesma queiram a coisa que mesma eu. coisa. Então vai lotar, com vai certeza. lotar. E aí, menina, foi incrível, porque eu fiquei assim. Aí meu marido, sabe, ele é assim, a gente tem que trabalhar um pouquinho nele, né? Que ele tá aprendendo. Não é só ele. Ele fica com medo. Tem ele muita fica com gente medo. assim. Aí ele fica, mas vai dar 10 pessoas? Eu digo, não é para 10 pessoas, é para 30 mulheres. Só que começou com a ideia de 30 mulheres. Aham. E aí, trabalhando nisso, tudo, e veio de repente assim, não, vai ser para 50. Foca nas 50. Isso já no seu pensamento. No meu inconsciente, né? Na minha intuição, né? Eu saí um pouquinho, vim para cá, pro coração, é a intuição. Vai lá, 50 mulheres. E aí eu fiquei, pronto, não pensei mais em nada. Quando as meninas, a gente estava reunindo para ver toda a programação, a equipe toda lá. Então, a nossa meta é 30. Não, a nossa meta é 50. Não era 30? Era, mas agora é 50. Então, a gente Perfeito. ficou direcionando a energia para um propósito maior. Maior. Beleza. Gente, foi igualzinho, se não Melhor. melhor Além. do que eu esperava. E eu dizia sempre, né, na minha prática de coerência cardíaca, eu sempre falava assim, eu agradeço, porque eu vou até depois ensinar aqui rapidinho para os Com certeza. nossos, né, para quem Muito estiver bem-vindo. assistindo, a técnica. E aí eu ficava direcionando, eu dizia, olha, que a energia do meu coração, ela vai de encontro a cada mulher aqui dentro de Macapá, que eu não sei quem são, e acho que eu sei quem são, para que estejam naquele momento comigo, mas que só venham mulheres que queiram ir além dos limites. Então, eu direcionei a minha energia, porque hoje eu entendo E isso assim... faz muita diferença, né, Cacau? Muita, muita diferença. E aí, quando você equaliza, quando você calibra ali a tua frequência, ela vai certinho aonde alguém está vibrando naquela frequência que precisa estar naquele lugar. Uhum. Entendeu? Então, foram mulheres ali lindas, maravilhosas. Eu tive depoimentos incríveis, sabe? As mulheres falando assim, aquele momento que eu escrevi no papel... A Priscila falou hoje sobre isso, quanto aquilo foi que estava forte. presa aqui, porque eu não queria nem compartilhar com outras pessoas, que era tão meu, que quando eu botei ali, parecia que eu estava tirando algo assim. E quando queimou, eu me senti livre. Então, quando você ouve uma pessoa, uma mulher dizer isso, eu me sinto hoje muito, sabe? Eu não vou dizer Realizada. que realizada, porque hoje, lá atrás eu precisei trabalhar o meu ego. Hoje eu me sinto realizada como profissional, como ser humano. E não é vaidade dizer isso. Sim. Porque hoje eu digo que para mim é muito lindo falar isso de coração. Porque para mim o que vale ali, o resultado é a alegria no rosto daquelas mulheres, né? Sim. E ninguém melhor do que vocês Impactar para me vidas, dizer, né? gente. Impactar Olha, quando eu vidas, vi Cacau. vocês ali, sabe? De olhinhos fechados. E vocês, assim, sabe, numa introspecção, vocês, assim, mergulharam, depois olhando no olho uma da outra, vendo a outra com a essência que ela é, né? Sem É julgamentos, sem culpa, só com amor. Descalça, relaxada. Descalça, isso. Sentindo tudo, né? Quando eu senti aquele aroma, sabe, assim, pelo ar do terra, aquele cheirinho, aquela mistura, gente. Falei pra Priscila. Eu vi você que coisa passando. é... Eu vi, na A gente verdade, eu sentiu, senti né? você Sentiu, passando. sentiu. E aquilo ali aguça todos os Todos. sentidos, porque aquela mulher, Verdade. ela visualiza, ela sente, ela mexe o Respira. olfativo dela. Aquele cheirinho talvez levou essa mulher a lembrar de um momento bom da vida dela, porque tem uma essência ali que levou ela numa memória boa, né? É. Numa experiência que ela viveu. Então teve assim um conjunto de coisas que foi para impactar e transformar a vida dessa mulher. E assim, o bom mesmo é o pós, né?
esses depoimentos. Porque eu fiz um convite para minha prima, inclusive. E aí, eu já tinha convidado uns dias atrás, já tinha comentado sobre o evento. Só que a vida é tão corrida que, às vezes, vou fazer e deixa para depois, não faz. E eu lancei o convite novamente no domingo pela manhã, né? E eu achei bem interessante quando ela falou assim: prima, eu posso convidar mais uma amiga, que eu sei que ela está precisando desse ambiente, dessa ajuda, de encontrar a força dela, né? Porque assim, Cacau, a gente vê que esse movimento de mulheres, ele está crescendo a cada dia mais, né? E a gente sabe que as conexões, elas são conexões verdadeiras, porque você vai na mesma frequência. Isso. Né? Eu posso dizer assim, se eu vejo que a minha amiga tá ali e aquilo tá fazendo um bem, tá dando uma evolução para ela, eu também quero isso aqui para mim. Isso. Se eu tô nessa busca, nessa né? busca. Por mudança, por evolução, porque tudo aí o que você falou, até contando a sua história da transformação do seu nome Cláudia para Cacau, a gente vê que você tem que estar aberta de coração, de alma, de espiritualidade, de tudo, porque senão nada vai fluir. Nada flui. Nada, né? Exatamente. Então, o pós, que eu achei bem interessante, foi nesse convite que eu fiz, ela foi, né? E depois dali nós fomos fazer um lanche, fomos compartilhar as experiências, o que a gente aprendeu, falar sobre o assunto. E teve uma fala muito, muito interessante na mesa. Ela falou assim: eu quero estar mais com vocês. Eu quero estar mais nesses ambientes. É isso que eu estou buscando. Lindo. É isso que é eu maravilhoso. quero. Entendeu? Sim. Então, assim, quando você vê que você consegue transformar, colocar uma mudança, nem que seja a mínima que for, né? Não só da sua vida, né? Mas Isso. trazer uma mulher que seja a mais. Isso. E isso, Bruna, tem muito a ver com propósito. Sim. Com a ideia de propósito, aliás, com a verdadeira ideia de propósito. Isso. Saindo daquela ideia de que propósito você tem que encontrar Não, o propósito é aquilo que você intenciona, principalmente quando é para fazer com que o outro cresça, com que o outro se descubra. Quando você tem participação nisso, tu percebe que o teu nível de energia, ele é como se fosse assim, ele sobe. A bateria sobe. Isso. Porque não se trata de mim, não se trata de você. Se trata do nosso papel aqui no universo. Qual é a nossa missão aqui? É só pra gente? É só para se alimentar e não compartilhar do que a gente tem? Em termos de amor, de energia, de paz, de tudo. É você esvaziar a xícara, né? A gente tem muito essa fala, né? Se você já tem tanto conhecimento que tá ali para você, por que não compartilhar com outras pessoas? Esvazia. A ideia é transbordar, né? Transbordar na vida de alguém. Transbordar daqui, que é uma coisinha que a gente vai falar talvez daqui a pouco, né? Então, transbordar daqui, não só daqui, mas principalmente daqui. Verdade. Porque quando ela diz assim, eu quero estar mais com você, não é porque ela gostou do conteúdo só. É pela frequência que ela sentiu. Ela sentiu tão bem. Acolhida. Né? Aquela frequência que harmonizou, sabe? Então, a gente gosta disso. Sim. Né? A gente gosta disso. E a nossa vida, ela é mais impactada, o nosso DNA é impactado pelo ambiente, pelas pessoas. Né? A gente tem essa transformação biológica. Então, Bruce Lipton, ele fala isso, que o ambiente, as pessoas, eles modificam a estrutura do nosso DNA. A gente fala muito sobre isso, né, Bruna? Sobre a ambiência, né? Que a gente, não é que a gente não queira estar em alguns lugares mais. Não é isso. É que alguns lugares já não cabem mais no tamanho que a gente quer ser. E tá tudo certo se você não quiser mais estar naqueles lugares, né? Sim, sim. E tá tudo bem, porque a nossa procura, a nossa busca, ela é muito maior. Então, a gente precisa entender que em alguns lugares, em algumas ambiências, a gente não cabe mais. Não cabe mais. Né? E que bom que a gente que bom que a gente consegue reconhecer isso, né? Para que a gente não perca tempo. Não perca tempo e nem gaste energia. E quando a gente fala sobre isso, não é sobre ser melhor do que o outro. Não. É sobre você enxergar que o momento que você está
No momento eu estou buscando isso. É Eu o quero contexto, a minha, né? é o contexto. É o contexto. Eu quero a minha evolução. É você que consegue enxergar. Não é o outro que vai dizer pra ti, olha, Priscila, eu acho que tá na hora de você mudar. Olha, Cacau, eu acho que você precisa frequentar esses lugares. Não é. É que nem quando a gente fala assim, a pessoa... Um exemplo que eu tenho, né? A pessoa fala, agora a fulana é da igreja, não frequenta mais. Aquilo ali é uma vontade sua, é onde você vê, eu não tô mais cabendo aqui nesse lugar, né? Não faz mais sentido para mim. Na verdade, a gente tem que entender que o que a gente busca tá em lugares corretos. Então a gente tem que ver o que a gente busca, a gente tem que ir no lugar correto, né? Se eu tô buscando Deus, ir pra igreja é algo normal, né? E é interessante vocês falarem isso, gente, porque teve um período da minha vida em que eu deixei, vamos dizer assim, muitas coisas do mundo, coisas que não faziam mais sentido para mim, né? Muitas festas, eu gostava de muita festa, eu gostava de beber e tudo muito em excesso. Porque ou eu sou do excesso para mais, ou do para menos, 880. né? O meu perfil é assim. Então, hoje eu tô no equilíbrio. No equilíbrio. Então, eu conheci Deus e eu busquei isso. E quando eu busquei Deus e que eu busquei o lugar certo no momento que eu estava precisando, amigos ficaram para trás. Amigos me abandonaram, vamos dizer assim, não é abandonar a palavra certa, não. Nós seguimos de rumos diferentes, vamos dizer assim. Mas eu tive cobranças, né? Agora sim. Então, quer dizer, foi um período de transição que foi doloroso eu ver as pessoas se afastando, eu me afastando, né? Porque cada um seguiu rumos diferentes. Então, na minha cabeça, eu fiquei sem amigos. E foi num período muito doloroso da minha vida, que eu não tinha transformação pessoal, não sabia nada disso. Então, eu tive que encarar tudo ali, eu e Deus. Né? Então tem toda uma história aí por trás de testemunho e tudo mais, eu não vou falar agora, mas assim, isso que vocês estão falando faz muito sentido. Hoje eu até comentei pela manhã que eu vi uma frase, um dia eu me deparei com uma frase e aquilo me chamou a atenção. Me mostre os lugares que você frequenta. Não, é algo assim. Sim. Me mostre os lugares que você frequenta que eu sei o que você está buscando. É mais ou menos isso. Então faz muito sentido, né? E outras vezes também, sobre isso que a Cacau estava falando, de amigos. Depois que eu passei de uma fase, amigos foram embora, né? Eu me distanciei de amigos. Eu acho que nem todo mundo é pra... Eu acho não, eu tenho certeza. Nem todo mundo é pra sempre na nossa vida, né, Cacau? Não. E as pessoas, elas têm o tempo delas pra estar na vida de cada pessoa. Eu acredito muito nisso. Isso. Exemplo, eu tive amigas, assim, fantásticas, que até hoje, se disser assim, Priscila, tu gosta dessas pessoas ainda? Eu não gosto, eu amo de paixão. Porque o que a gente viveu, as amizades, na época de escola, sabe? Foram coisas tão maravilhosas, tão incríveis, que eu nunca vou esquecer. Mas a gente tinha destinos diferentes. Sim. A gente tinha locais de morar diferente. A gente tinha estilos diferentes. Então, cada uma tomou o seu rumo. Elas tinham um tempo na minha vida. E esse tempo foi o tempo de escola. E muito que bom por isso. Sim. Então, nem todo mundo vai ficar para sempre na nossa vida. Todo mundo tem um período de morar ali, como a gente fala. De morar ali na vida de alguém. Eu vejo essa mudança, São né? os ciclos, né? Que passam. Os ciclos. Eu vou falar da maternidade, né? As minhas amizades antes de ser mãe eram outras. E as minhas amizades após o meu filho nascer, a minha maternidade, são totalmente... Claro que, como a Priscila acabou de falar, tem pessoas que... Não, eu também amo de paixão e... a gente se encontra, gosta. Vão mudando os interesses. Naturalmente. Na frequência que você vai Exatamente, vai porque buscando. assim, quando você começa a falar de maternidade, você começa a falar de filhos, você começa a frequentar ambientes diferentes, que você vai ter que levar seu filho. Sim. Você percebe que muda toda a frequência. Você vai para um nível diferente de vibração, de energia. Então, já vai criando, assim, vamos dizer assim, não sei nem se tem essa palavra, uma desintonia. Desintonia. Se não tem, a gente tira da sintonia. Tira da sintonia. Entendeu? Por quê?
porque já não faz mais sentido. Algumas coisas já não vão mais fazer sentido, né? Essa amiga é solteira, ela não tem interesse em falar de filho. Sim. E você está focado no seu filho, na sua maternidade, nos momentos, o parquinho. E quando você recebe um convite, você já pensa, né? Vou tirar o conforto do meu filho, a rotina, vai chorar, vou cansar, vou ficar com sono, As prioridades. É outro ciclo ali da tua vida. Verdade. É outro momento, né? Então, o que acontece quando as pessoas sofrem? Quando elas não aceitam os ciclos, quando elas são resistentes e elas não permitem, não aceitam que uma nova situação, uma nova experiência está acontecendo. Elas querem ficar presas a algo. Por exemplo, eu sou solteira, eu tenho um filho, eu tenho uma responsabilidade agora, mas eu não quero abrir mão disso aqui. Então, vai criar conflito, porque eu vou deixar meu filho, corro o risco de, às vezes, ser negligente em alguma coisa, não intencionalmente, mas inconsciente, até para estar aqui, para não perder uma amizade. E aí, depois, não vai dar certo. Né? Vai ter que ter uma ela escolha, não aceita. Né? Ela tem que seguir um fluxo natural. Eu acho que a vida sem cobrança, principalmente quando a gente fala de amizade, né? A amizade, ela tem que ser algo... Não precisa de cobrança. A gente tem que se encontrar. Eu sempre falo isso, que eu sempre falo, eu sou uma excelente amiga. Mas eu não vou ser aquela amiga que eu vou estar te abraçando, te dando um beijinho. Amiga, te amo. Eu não sou. Eu sou uma amiga parceira. Só que pode ser que um dia, pela minha correria, pelo meu dia a dia, eu não te dê a atenção 100% que eu te dei ontem. Sim. Mas isso não significa que o meu sentimento por ti diminuiu, que a minha consideração, a minha admiração, o meu respeito por ti diminuiu. Significa que a minha frequência ali daquele dia tá diferente, né? E a gente não precisa ter cobrança pra gente continuar tendo um bom relacionamento, um motivo, tu falando isso, mais um motivo de você estar com as pessoas certas. Isso. Nos espaços certos. Por quê? Porque você conquista o direito de ser você. Isso. E quem está do teu lado, ela está evoluindo e está querendo evoluir também, ela não vai saber, ela não vai cobrar. Porque ela vai começar a entender os perfis. Sim. Sabe? E aí o que acontece? Não é que todo perfil tem que ser perfeito e se encaixar. Não. Cada um tem o seu recurso, cada um tem a sua funcionalidade e todos juntos se completam. Isso. Desde que cada um respeite o outro, que é fundamental isso. Eu tenho muito isso com a Keila. A Keila, ela demora muito para responder, às vezes, igual a mim. E às vezes passa a conversa assim e ela não vê o que eu escrevi. E aí ela vai e faz outra coisa. Eu digo, mas eu te mandei mensagem. Ela, mas eu não vi. Eu digo, eu não vou nem falar, sabe por quê? Porque eu sou igualzinha, então eu não posso julgar ninguém. Aí ela fala, por que tu não me respondeu? Eu te liguei 2. Ah, não, deixa pra lá. Vou te cobrar não, porque eu também sou assim. Mas olha, eu posso falar uma coisinha aqui? Pode. Igual quando eu cheguei me desculpando hoje. A Cláudia me mandou mensagem. Cláudia, desculpa, não consegui responder. Agora a gente tem que observar uma linha aí que é muito sutil. Entre quem eu sou, meu perfil, e as responsabilidades. Porque o que acontece? Se a gente negligencia muito, porque a gente tem recursos, dentro da análise corporal, nós temos o que a gente fala de recursos e dores. Quando eu não identifico os meus recursos, por exemplo, que é compromisso, a pessoa que está ali é pontual, ela tem essa habilidade disso e daquilo outro, mas ela não tem aquela habilidade de ser atenciosa com isso, com aquilo. E é necessário para dentro do negócio, aí precisa ser habilitado. Porque, por exemplo, não é porque eu sou distraída, eu estou no momento distraída, porque nós não somos. Isso. Tá? Nós sempre estamos. Eu não sou distraída, eu não sou isso. Não, nós somos essência. Então, se eu tenho o hábito de ser muito distraída, isso vai atrapalhar meu negócio. Sim. Então, se eu identifico que eu sou esse estado de ser, eu me torno. E aí eu confundo dizendo que é do meu perfil. E não é. É uma habilidade que precisa ser trabalhada. Importante. Porque se vocês estão num negócio
é importante. Vocês estão lidando com clientes, vocês estão lidando com profissionais. E aí você tem pessoas na equipe que precisa de te dar um feedback, de te dar uma resposta para aquele momento. E aquela pessoa... Estamos nos identificando, Acho que eu estou identificando você aqui. Opa! Não me deixa pegar esse WhatsApp. Deixa eu beber água aqui. Acho que não me faça pegar esse WhatsApp. Acho que não me faça conflito essa mão. Isso aqui é uma outra não, Bruna, com certeza. Uma outra não, elas não estão aqui, elas não vieram mas hoje. Estão entendendo? Sim, porque sim, é muito fácil da gente identificar e dizer assim, não, eu sou assim. Sim. Percebe que quando eu digo, não, eu sou assim, esse é o meu perfil, eu tiro gente toda a se responsabilidade das minhas mãos. Então, isso é eu muito... sou assim e me aceita assim, né? E não é... Sou assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci... Então, gente, isso atrapalha. Atrapalha, porque se for no momento que você tiver que lidar com um cliente grande, com uma situação que pode mudar às vezes você a vida perde oportunidades, Exatamente. Né? Então, aí entra a questão das prioridades. Não é porque tem muita mensagem ou é porque tem... Não, é prioridade. Isso aqui é meu negócio. Deu sinalzinho, não importa o que eu estou fazendo. Eu estou aqui. E eu falo isso, gente, porque eu precisei fazer isso. Sim. Funcionou para mim, sabe? Então, assim, dentro da minha característica de perfil, eu não gosto de regras, eu não gosto de padrões. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... Não gosta de rotina. Não gosto de rotina. E aí eu tenho uma habilidade muito grande para o improviso, sabe? Então, se eu me deixar levar para minha essência sem um equilíbrio, um controle, então eu fico... O meu controle, eu tenho, acho que eu tenho o seu perfil, Claudinha, no sentido de não gostar de rotina, eu não gosto de fazer nada do que eu fiz, assim, repetidamente. Eu tenho que ter isso, tem que ter horário para isso, tem que ter horário para aquilo. Não, eu não gosto. Também. Eu faço tudo, mas tudo em horário diferente, porque é como se eu fugisse da rotina. Sim. Mas uma coisa que me ajuda muito, 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 muito é a agenda. É isso. A partir do dia que eu aprendi a usar a agenda, assim, melhorou, não tá 100%, eu preciso melhorar muito. Mas, assim, 50% eu consegui, sabe? De eu olhar e dizer assim, esse aqui é o que eu tenho pra fazer. Tudo bem que pode ser que eu não queira fazer esse aqui 8, esse 9, esse 10. Mas tá tudo direitinho. Isso, mas eu preciso concluir no final do dia, tem que estar isso aqui concluído. Perfeito. Então, me ajudou muito, porque eu não tenho a rotina chata, que a gente não gosta, o nosso perfil não gosta. Mas eu sei o que eu preciso cumprir naquele dia. Então, algum horário eu vou ter que encaixar, mas eu vou ter que cumprir. Perfeito. E isso aí que você está falando é interessante, sabe por quê? Porque quando cada perfil, a pessoa ela não consegue identificar uma forma de cumprir suas tarefas de forma prazerosa, aí vem a procrastinação. Isso. Porque eu procrastinava demais, porque para mim era um sacrifício seguir uma rotina. Então, para ela vai funcionar a agenda. Tem pessoas que ela vai buscar um recurso que para ela a agenda eletrônica é melhor. No celular, isso. Então, o que é importante? Não é, tu usa agenda de papel? Ótimo. Eu uso a eletrônica. Eu não uso a agenda. Por quê? Porque cada um se adapta ao recurso. O importante é ter essa organização. Sim. O Mulheres Além dos Limites, quando eu planejei direitinho, fiz a programação, eu fui por checklist, coisa que eu não tinha habilidade lá atrás. Então, para a gente se ajustar a esses recursos é importante, porque senão a gente fica fazendo coisa com coisa, sabe, fazendo coisas aleatórias, sem sentido, gasta tempo, gasta energia. E aí perde o que é importante diferenciar o que é importante e o que é prioridade. O que é prioridade e o que é urgente, né? E o que é urgente. Para não sair trocando as coisas e deixar coisas que são ali fundamentais, que é para fazer naquela hora, lá para o fim da fila. Isso. Né? E a gente não ser produtiva. Cacau, sobre o evento Mulheres Além dos Limites, você abordou um assunto muito interessante lá, que é a inteligência cardíaca. Explica mais pra gente, para os nossos convidados que estão aí assistindo a gente, sobre essa frequência. Certo. Eu costumo dizer assim, introduzir nesse assunto, lembrando assim, que a gente passou esses últimos períodos da nossa vida, assim, lá de antes da pandemia para cá, a gente teve esse momento aí que foi doloroso para todo mundo, foi
algo muito impactante, né? E a gente passou a ter acesso a muito conhecimento depois disso. Verdade. E a sensação que eu tenho, não sei se vocês têm essa mesma sensação, é que depois, antes já estava acelerado. Mas que depois da pandemia, com esse acesso à informação, com esse mais acesso à internet e o digital deu um boom. Deu um boom e as pessoas, elas também se aceleraram muito mais. Né? Quem já estava no presencial foi para a internet, outros aprendendo, gente começou a se movimentar de uma forma muito mais acelerada. E quando a gente está muito acelerado, né, a gente começa a entrar em estado caótico, a gente começa a entrar nessa ansiedade, no estresse em excesso, não é isso? E aí eu houve um período, depois da pandemia, eu sempre tive curiosidade, quando eu entrei na igreja, né, comecei a ter essa comunhão com Deus, do coração. Gente, intuitivamente. Sabe? Eu sempre escutava na minha igreja, assim, a respeito do coração, que ele é enganoso e corrupto, e tem na Bíblia, né? Tá lá dizendo, cuidado, porque o coração, ele é enganoso e corrupto. Só que eu só fiquei ligada a essa palavra. Então, mas eu ficava, as outras, eu dizia, meu Deus, mas aí quando Deus fala, ele diz assim, de todas as coisas guardai o teu coração. Guarda os mandamentos na tábua do teu coração. E eu dizia, na tábua do coração? Não é na tábua da cabeça, da mente, do cérebro. E aí, olha, quando isso, para te ver a força da energia, que eu já pensava nisso lá atrás, antes de conhecer o Gregory Braden, HeartMath, que é o Instituto de Matemática do Coração. Quando eu vi a primeira vez esse conteúdo, nessa formação, eu digo, meu Deus, olha que incrível, porque eu já tinha curiosidade sobre o coração. Então, lá, os antigos, civilizações antigas, falavam sobre o coração. Quando dizia assim, quem é você? Eles colocavam a mão no coração. Eu sou, e aqui. Gregos acreditavam que o coração era a morada da alma, né? Civilizações maias faziam sacrifícios porque achavam que o coração era um pedaço do sol. Então, a ciência veio para encontrar respostas para esse órgão físico e qual era a relação que ele tem com o nosso cérebro. Por que os antigos falavam tanto do coração? E a gente ficou só na parte do cérebro. Pensou, se você pensa, você existe. Né? Como Descartes fala, penso, logo existe. E aí a gente começou a se desconectar do coração. Quem ama é fraco, quem é sensível é fraco, você não pode chorar, porque chorar é sinal de fraqueza. E a gente ficou no racional. A gente veio para o racional. E quando eu comecei a estudar sobre a coerência cardíaca, eu descobri que o nosso coração ele é considerado na ciência um pequeno cérebro. A partir desses estudos do HeartMath e de outros pesquisadores, né, gerou uma ciência que é nova, que é a neurocardiologia. E a neurocardiologia vem explicar tudo isso que está dentro desse estudo. O nosso coração ele tem mais de 40 mil neurites sensoriais. São células sensoriais que guarda todas as informações do campo. Então, a gente pode estudar o nosso coração em termos psicofisiológico e espiritual. Então, é o psicológico, o mental, todo o nosso sistema fisiológico. E quando a gente começa a entender que ele é uma inteligência, por que ele é uma inteligência? Porque ele capta no nosso organismo todas as químicas que o nosso cérebro libera antes mesmo da gente ativar o nosso cognitivo. Claudinha, aproveitando essa parte que você está falando aí, o coração, ele se comunica diretamente com o cérebro, por meio de vias neurais, hormonais, biofísicas e eletromagnéticas. Isso. Olha, esse tema é impressionante. Eu me apaixonei, viu? E aqui a gente quero aprender muito ainda. A gente está trazendo aqui para vocês, para os convidados, né? Assim, de uma forma bem básica, que é para a gente trazer para o dia a dia, porque esse tema é bem profundo, né? Então, uma pergunta do que você está falando aí para você poder continuar. A gente pode falar que o coração ele tem mais força do que o nosso cérebro? Sim. Quem manda em quem? O coração manda no cérebro. O coração manda no cérebro. Se a nossa vida, o nosso corpo fosse uma orquestra, o coração seria o maestro.
Olha, É ele show. que dita o ritmo e é ele que dita a frequência. Vocês já viram um diapasão? O diapasão. Pronto. Aquele garfo de 2 dentes, Sim. né? Quando bate assim, dá tum, gera uma frequência. Então, quando você tem um experimento que mostra, né? O nosso coração é como esse diapasão. Ele é quem dita a frequência do nosso cérebro. O que isso significa? Ele influencia na nossa percepção. Na nossa percepção. Então, quando a gente bate nesse dente do diapasão, e se você tem um experimento que bota assim, um pêndulo. Certo. Esse pêndulo tá aqui embaixo, 300 Hz. A batida é 450 Hz. Quando o cientista ele bate aqui, 400 Hz, o pêndulo não se move. Porque a frequência é diferente desse. Aí ele pega, tira e bota um outro, de 450. Vamos supor assim, que é tipo uma bolinha, um negocinho com peso que vai... Quando ele bate aqui, o pêndulo se afasta. Quer dizer, a onda da frequência desse diapasão, que é de 450 Hz, moveu o pêndulo de 450 Hz. Não moveu de 300. O que isso significa? Né? Que quando o coração ele capta tudo que está acontecendo no nosso corpo, no sistema nervoso, a química do cortisol, da adrenalina que a gente libera só de pensar em fazer uma reunião com muita gente, que a gente imagina que vai ser tensa. Nervosismo. Às vezes você está aqui, você nem está nervosa. Você só está preparando a reunião, né? Falou, vai começar a gravar já. Mas aí, quando de repente o teu inconsciente, ele naturalmente, ele sabe que tu estás treinada, quimicamente, teu corpo está treinado para ser estressada, tensa, porque tu tá vivendo aquilo repetidas vezes. Toda reunião tu te estressa, toda reunião tu tá tensa. Então, é como se o cérebro dissesse, oba, a Bruna, a Priscila gosta disso. Então, vamos liberar mais disso, porque o nosso cérebro só obedece comandos. Se eu não estou no racional, no controle, dando comando, quem que vai dar comando? O meu sistema de sobrevivência, que é o meu cérebro primitivo, de luta, de fuga, sabe? E é ele que libera os hormônios. Só que antes de eu identificar que eu estou nervosa, o coração já começou a disparar frequências elétricas para o cérebro dizendo assim, ela está nervosa, está errado, ela vai entrar agora em perigo, ela vai entrar numa reunião e ela precisa de adrenalina, ela precisa de cortisol. E o cérebro faz o quê? Injeta cortisol no teu sangue. É por isso que pessoas elas ficam ansiosas, elas começam a suar, elas começam a tremer, elas começam a ter taquicardia. Por quê? Porque a adrenalina e o cortisol, eles servem para você, para oxigenar as tuas extremidades, para te correr, para te fugir de um predador. Só que não tem predador na tua frente. É como se tu estivesse lá na África, na savana africana, defendendo tua família, aquela mulher com a lança na mão, porque ela tinha que defender os filhos dela. Era perigo real. A adrenalina serve para isso, em excesso. Por quê? Porque o teu intestino, todos os teus órgãos internos, eles ficam praticamente sem proteção. Por isso que muita gente adoece. Ele vai tudo para as extremidades. O teu sangue, o cérebro começa o teu sangue ser mais oxigenado, teus músculos estão preparados para correr. Como tu não vai para lugar nenhum, a pessoa entra em desespero. Porque tá tudo ali, né? Então, quem é que consegue acalmar isso? Quando a pessoa fica ansiosa, ela sente essa palpitação como se o coração fosse sair pela boca, a sensação, né? Exatamente. Por quê? Porque ele tá trabalhando para ela correr uma maratona, mano. E aí a gente pensa que a gente quer acalmar a mente. Não, acalma. Só que aí é aqui... É aqui que acalma a mente. Isso. E aí você não acalma seus pensamentos só com pensamentos. Sim. Existe um nervo, aliás, vou voltando aqui. Nós temos sistemas autônomos, que é o simpático e o parasimpático. O simpático é o acelerador. Quando a gente está nesse estado de luta e fuga, amanhecia o dia, 6 horas da manhã, meu Deus, já tem que cuidar de casa, já tem que cuidar disso aqui. Você não tem tempo nem para fazer uma meditação, uma respiração, você não tem tempo para você.
Você não tem o seu me time, que eu chamo, que é o teu tempo. Você já acorda na adrenalina. Você foi dormir na adrenalina. Lembrando, gente, que essa química, ela fica até 12 horas no nosso corpo. Então, quer dizer, a gente não dá tempo do nosso corpo se curar. Eu digo o seguinte, eu brinco com meus alunos, eu digo, gente, nós somos um Wolverine da vida. O problema é que a gente não deixa o corpo se curar. A gente está agredindo ele o tempo todo, porque cada carga de cortisol e adrenalina em excesso que você libera, você destrói células. Você diminui a frequência das tuas células. Porque a nossa célula, gente, ela funciona assim. Vocês já viram aquele negocinho dos elétrons, né? Os elétrons se movimentando. Só que quando a célula está adoecida, é como se fosse assim. A célula saudável, ela funciona assim. Ela gera em harmonia. Quando ela começa a adoecer, ela começa a fazer isso aqui, ó. Bater as partículas uma na outra, entendeu? E vai se enfraquecendo. Quanto mais hormônios em excesso, lembrando que cortisol, adrenalina, esses hormônios, todos são essenciais na nossa vida. Só que quando a gente injeta muito, a gente entra nesse estado. E aí, olha, simpático, acelerador. Estresse. Ah, estão me olhando feio. Ah, o mundo me odeia. Ah, porque ninguém gosta de mim. Ah, porque não me atendeu, é porque me ignorou. E a gente está sempre olhando o lado perigoso do mundo, da vida. E é aí que está a percepção caótica. A gente cria a visão de mundo aqui e não aqui. Beleza. Sentimentos de raiva, sentimentos que geram ciúmes, sabe? Desconfiança. As pessoas estão sempre desconfiadas. Eu estou no meu mundo separado Armadas, aqui, né? tu fica no teu. Então, se tu se aproxima, esse santo quer reza. Então, a gente está sempre na defensiva, porque se alguém te der um carinho ou te der um presente, é porque ela quer algo em troca. Percebe que a gente está vendo o mundo como se ele fosse perigoso, como se ele fosse ruim, porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a gente está sempre nessa. Então, o simpático, ele está sempre acelerado. E o parasimpático é o freio. E o único nervo capaz de ativar o parasimpático é o nervo vago. Esse nervo, ele passa por trás do coração, ele vem por aqui, por isso que quem faz acupuntura, aqueles coisinhos que bota por aqui. Aqueles pontinhos, tem até um né? exercíciozinho que eu já vou ensinar para vocês, gente, que é ativar aqui, ó. Se você pegar sabe esse ossinho aqui? Aí tu faz, ó, se tu fizer isso aqui, ó, por muito tempo em silêncio, em presença plena, é como se fosse a batida do teu coração. É como se tu estivesse ouvindo o eletrocardiograma do teu bebê. Aqui é ultrassom. Não fica aquele... Ainda não sei. Do bebê, né? Fica, Bruna. Ó, se tu trouxer tua atenção bem... Ainda não sei essa parte. Mas isso aqui é uma forma de você tranquilizar, sabe? Sim. Então, o nervo vago é o único que consegue acalmar o teu sistema de sobrevivência e ativar o parasimpático que diz assim, opa, bora desacelerar, bora pisar no freio. E aí fica os dois aqui, beleza. E quem é que ativa o nervo vago? É o coração, não é o cérebro. É o coração, através da respiração consciente e dos sentimentos regeneradores, porque são aqueles passos que eu ensinei lá no Mulheres Além dos Limites, né? Você traz a atenção pro teu coração, pode ser botando a mão, né? E aí quando você põe a mão aqui, você aquece, a energia naturalmente vem para cá, tá? Você imagina o seu coração respirando como se fosse o pulmão. Você tem que trazer esse passo, é muito importante. E aí, depois disso, isso aí você libera, você traz essa atenção. Isso é da energia. A energia vem para cá. Quando você, intencionalmente, você busca sentimentos regeneradores, que é o amor, você não precisa viver um momento para amar. Você não precisa esperar que alguém te dê alguma coisa para você se sentir grata. Tu antecipa. E foi isso que eu fiz com Mulheres Além dos Limites. Ao invés de orar pedindo, eu comecei a orar agradecendo. Eu dizia assim, olha, Senhor, eu trago Senhor. Pessoas dizem universo, gratidão, né? E eu orava, ia para minha sacada, que eu tenho os horários certinhos, e eu dizia, meu Deus, gratidão por cada mulher transformada no Mulheres Além dos Limites. Quando eu fazia isso, eu fechava os olhos. Ou não precisa falar, você precisa só mentalizar. E eu ia fazendo a respiração, entendeu? Por quê? Nesse momento, tu entra no estado de coerência.
Tu passa a acreditar, tu passa a ensinar o teu coração a acreditar naquilo que ainda não existe. E isso a gente conhece com outro nome, né? Que é a fé. Uhum. Isso é fé. Não é a fé de dizer eu tenho muita fé, mas no teu coração tu duvida. Uhum. E quem cocria não é a mente, é o conjunto de mente e coração. Por isso, gente, que tem muita gente dizendo tá tudo bem, vai dar tudo certo, positivo, yes, tá, bate no peito, mas ela não acredita. Não tem Ela coerência, não acredita, não tem coerência. Então, ela vive aquilo que ela... Aliás, ela fala uma coisa e vive outra totalmente diferente. E aí ela não entende por que a vida dela não muda. Sim. Entendeu? Porque quem cocria é aqui. E aí, eletricamente falando, cada pulsar do nosso coração, porque ele é um órgão independente. Ele tem 40 mil neurônios que você não encontra em nenhum outro lugar do nosso corpo. Só tá lá. É próprio dele. E são nervos intricados. Ele guarda uma memória que é da nossa gestação. Ele é o primeiro órgão a ser formado. Então, o que tua mãe sente, ele guarda. Você não vai encontrar essas memórias aqui, no racional. Foi memórias criadas em momentos que você nem tinha o seu cérebro desenvolvido para ter esse discernimento. Então, e essas memórias, elas estão vivas, e em um momento inconsciente, elas vão influenciar. Se você é uma pessoa que treinou o teu corpo, quimicamente, a experimentar só adrenalina, cortisol, dopamina, e você não sente a endorfina, você não sente, sabe, a ocitocina, que é o hormônio do amor, então a pessoa ela entra numa depressão. Aí ela entra naquela tabela, né, da baixa energia. Porque o nosso coração, ele emite um campo eletromagnético. Aí, voltando naquela pergunta, por que ele é mais forte? Porque o nosso coração foi descoberto que ele é 5.000 vezes mais potente magneticamente. Ele tem um campo magnético. E magnético, vocês sabem que é atração. Uhum. E aí que entra a lei da atração. Não é aquela lei da atração de você... Eu estou atraindo para a minha vida, mas eu estou sentindo, não vai dar certo. Não é verdade, sabe? Então, o magnetismo do coração é um campo que nem esse do diapasão, que conecta com coisas que estão na mesma frequência. Sim. Por isso que quando ele bate aqui, não move a bolinha do 300, porque a frequência aqui é 450. Então, se eu quero pessoas como vocês na minha vida, eu tenho que mudar os meus sentimentos, eu tenho que mudar a minha frequência para eu poder me encontrar com vocês. Para a gente sentar aqui e bater um papo harmonioso, sem conflitos, porque a nossa frequência está vibrando. Cacau, eu não sei se faz sentido, mas imagino que faz. Você falando sobre isso, por isso que dizem que o perdão muda muita coisa. Porque... Tu tava aqui na minha cabeça. Frequência, Tu tá magnetismo. Olha, acabamos isso. de entender que frequência É sintonia, exatamente. Eu pensei justamente isso. Eu vou só complementar. Por isso que a gente precisa perdoar. Não, toca aqui também. Por isso que quando a gente perdoa, a gente diz assim, libera o perdão que a tua vida, vai. Flui. Por quê? Porque tu liberou aqui. Mas isso é muito e aqui verdade. o comando é verdade. É muito verdade. E a gente sabe disso intuitivamente. E quando a gente sabe disso dentro da ciência, e quando a gente junta tudo, o que é bíblico, o que é ciência, porque, gente, tá tudo escrito. Já tá tudo dito. Só que a ciência, a gente sabe da história, que a gente conflituou, e muitas pessoas só conseguem compreender se for por esse lado racional, né? Ah, foi comprovado? Então, beleza, agora eu acredito, né? Então, isso é importante também, porque a ciência vem só fortalecer, né? E isso aí, gente, tem um experimento que é feito com astronautas. Eles conseguiram se comunicar mentalmente, um lá no espaço e outro aqui. Isso é treino. Então, assim, são coisas que antes a gente achava que era místico, que era coisa, né, esoterismo, de você ler a mente do outro, você fazer telepatismo. Por isso que tem também, quando a gente pensa em alguém me liga. Exatamente. Né? Você é um magnetismo fora do normal. Eu acho. Eu penso nela, ela liga. Ontem, inclusive, eu tava uns dias sem falar com uma pessoa, e aí eu vinha pensando, né? Na pessoa. Eu tomei um susto, de verdade.
Porque quando eu abri... A pessoa tá assistindo, hein, Bruna? Ela vai saber que é ela. Ela vai saber quem é. E eu abri... Estados Unidos, né? Bem longe. Eu abri e tava lá a mensagem da pessoa, sabe? E eu disse, caramba, eu tinha acabado de pensar. Então, a gente se assusta muito, né? Quando a gente pensa assim, acabei de pensar em ti, acabou de me ligar, é a frequência que faz. E é interessante porque, assim, a gente fala de eletromagnetismo, né? O coração emana uma frequência magnética 5.000 vezes mais potente. Então, o nosso campo pessoal alcança até 4 metros. Dependendo da qualidade das emoções. Aí entra a questão do perdão. Porque se as minhas emoções elas são de baixa frequência, se eu estou vibrando na raiva, no ressentimento, sabe, na desconfiança, no individualismo, eu entro no que David Hawkes chama de força. Eu estou na força, é denso, é pesado esse sentimento. E aí, qual é o risco que a gente corre, né? Na medicina chinesa, ele diz o seguinte, que cada órgão do nosso corpo, ele é como se fosse um para-raio. Ele absorve, dependendo do tipo de sentimento, cada órgão absorve esse sentimento. Porque energia é para ser movimentada. Sim. Né? Então, quando ela fica densa, não sei se vocês assistiram o filme que teve do pai da bomba atômica. Não assisti. Lindo, assista, eu recomendo, que está até no cinema. Esqueci o nome agora. Tá no cinema agora? Tá no cinema. Foi quando eles construíram a bomba atômica. Eles pegaram aquela energia, eles condensaram. Quanto mais tu condensa aquela energia, vira o quê? Vira uma bomba. É muito pequeno, sabe? Então, eles juntaram aquilo ali até eles fazerem isso aqui de energia dentro de uma cápsula. Então, é muito pesado. E o que acontece quando você maneja ela, tem o maior cuidado, e quando ela explode, traz uma destruição muito grande, né? De grande proporção, né? Então, isso acontece quando gerações são destruídas por causa do ódio, da mágoa. Então, e isso também, Cacau, a gente ouve muito uma frase muito falada, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Tá cheio. Do que você acaba... Só que às vezes a gente não tem coerência, né? Então, não às tem vezes coerência. A boca fala, mas o coração... Isso, mas... Ao contrário, né? Nesse sentido que a Bruna está falando, eu até e também no que você fala, porque tem duas vertentes aí. Quando você está num momento de explosão, que você, né? Você entra nesse sentido que essas partículas, elas estão ali condensadas, elas estão somatizando em algum órgão seu, tá destruindo lá teu órgão, a pessoa está adoecendo, né? E não sabe por quê, porque esse sentimento está lá destruindo. E aí, quando você passa por uma situação que gera um gatilho e você sai daquele seu controle, você acaba dizendo coisas que tá cheio aqui. Que é o que vem. Aí depois você se arrepende. Quer libertar, né? Que você quer liberar, você ofende. Mas... Às vezes a pessoa fala... Nem é o que você quer falar. Não talvez não seja, isso. Né? Ou você não quer magoar aquela pessoa, mas de alguma forma sai e a pessoa ela age por impulso, porque ela está no estado de incoerência, né? Ela está no estado ali bem estressante, e aí ela se prejudica profissionalmente. Ela se prejudica o casamento, como eu estava prejudicando o meu, falando bobagem, agindo de qualquer maneira, né? Porque eu estava no estado de luta, de fuga. Eu não sabia lidar com aquela situação. E a outra vertente é essa que a Priscila falou. É você viver uma vida incoerente. Você o coração tá cheio de mágoa, de ódio, e você tá aqui belíssima, falando que você é uma pessoa plena, que você é maravilhosa. Gente, não tem... A pior mentira é aquela que você conta para você mesmo, porque, como eu fiz lá no dia do evento, a mentira enfraquece a tua força, a tua energia. E ela enfraquece. É tão verdade. É verdade. Aquilo é cinesiologia. Então, quando você mente para você mesma, a sua vida não avança. Eu fui entender depois que a gente se conheceu, Cacau. Mas quando eu não tinha esse conhecimento, né, que você passa pra gente, eu falo por experiência própria, né? Eu gostava muito de falar que eu perdoava. Uhum. Não, eu perdoo.
A minha boca estava realmente falando ali que eu estava perdoando, mas o meu coração sabia que não. Que não. Né? E essa incoerência fazia justamente com que a nossa vida não fosse pra frente, né? Eu falo por mim. Tinha coisas ali travadas que não, sabe, não acontecia. E eu ficava me perguntando, mas por quê? Por quê? Eu sei que eu tenho que liberar perdão pra cicrano, pra fulano, mas eu já liberei. A minha boca liberou. O meu coração não, o meu coração ainda estava magoado. E quando eu aprendi que eu precisava primeiro perdoar aqui dentro, mas o perdoar era de verdade, era de coração. Sentimento. Era tipo assim, era você deixar ir embora, sabe? Você se libertar. Eu falava realmente pela boca, né? Eu queria dizer que eu tava ótima. Tô curada, tá tudo certo. Tá tudo certo. Fica tão lindo isso, né? Fica tranquilo, Já tá tudo ótimo, já deixei pra lá. De boa. Mas no fundo não tava, né? Não tava. E só realmente as coisas só andaram quando eu perdoei aqui dentro, né? Quando eu passei por um processo pra poder eu me libertar do que me fazia mal. Isso. E, de fato, eu teve que existir uma coerência entre o meu coração e o cérebro, né? E o pensamento, para que pudesse funcionar. Funcionar, exatamente. Porque, olha só, o nosso cérebro, ele gera uma onda elétrica, isso aqui, uma distância de 3 dedos. Ah, verdade, achei super interessante isso que você 3 falou. 3 dedos, né? Curso. Então, o nosso campo elétrico do cérebro é isso aqui. O campo eletromagnético do coração é isso aqui. Olha a diferença. A potência é muito maior. Então, se eu tô vibrando na raiva, é isso aqui. Eu fico só no racional, sabe? Então, eu não conecto com aquilo que eu quero, porque assim, se eu vibro amor e eu não preciso encontrar qualidade naquela pessoa para amar ela, eu só preciso saber que ela é um ser humano e que, como ser humano, ela erra, ela tem falha. Então, percebe que quando eu trago para cá, eu saio de julgadora para observadora. Uhum. 2 coisas diferentes. A mesma coisa dizer assim, a Bruna chegou 8h20. Ponto. Né? Eu fiz uma observação. Vamos começar? São 8h20, a Bruna chegou. É diferente eu dizer assim, são 8h20, a Bruna chegou. Caramba, mas ela só chega atrasada. Entrou um julgamento. Quando eu começo a ver a vida com complementos, com adjetivos, entendeu? Eu me torno uma pessoa julgadora, uma crítica, eu tô sempre ali. Mas se eu começo a escolher, é aí que entra a nossa parte consciente. Eu assumo o controle da minha vida a partir daqui, sabendo que eu posso ver as pessoas e o mundo diferente. Caramba, Cláudia, mas eu tô trabalhando com uma menina que ela é péssima, ela puxa o meu tapete, ela me trai, ela fala de mim pelas costas. Ela faz tudo isso. Uhum. O problema é ela. Tá isso. Nela. Se eu começo a olhar para ela e dizer assim, como eu falei lá poxa, essa menina precisa de ajuda, mas como ela não me escuta, ela tá sempre agindo assim por tal, sim. Eu vou usar outros meios, de repente apresentar um livro para ela, eu vou, entendeu? E eu vou fazer a minha parte, que é o quê? Me proteger, me respeitar e me cuidar, para que o que ela faz não interfira aqui dentro. E não dá o mesmo que ela me dá, né? E dá o mesmo que dá. E a gente não consegue, gente, sofrer com o que ela faz quando a gente muda a frequência. Porque é como se tu estivesse subindo a escada. Tem 2 escadas paralelas aqui. Tá ela aqui, tá você aqui. Se tu sobe 3 degraus, tu percebe que a tua vibração do coração já não vai conflituar com a dela? Ela pode te xingar, ela pode te trair, e você vai dizer assim... É o que a gente fala, estou evoluída, isso aí não vai me abalar, né? Você sente aqui dentro. Sim. Entendeu? Que o que ela fala não te ofende mais. Porque não define você, se trata dela. Mas para isso a gente tem que entrar nesse estado de consciência. Você tem que trazer isso para a tua realidade, né? E aí o mais interessante, quando a gente começa a alimentar o nosso campo cardíaco com sentimentos bons, a gente começa a ensinar o nosso corpo a experimentar quimicamente. A gente começa a ensinar o nosso corpo. Porque tem uma frase de Joe Dispenza que ele fala assim, ensina o teu corpo quimicamente aquilo que a tua mente aprendeu filosoficamente.
As pessoas sabem tudo, gente. A gente está sabendo de tudo. Tu fala uma coisa, a pessoa diz, eu já sei, eu li num livro tal. Eu já sei, esse assunto aqui tá batido, eu sei. Mas a pessoa não vive. As pessoas sabem, mas não experimentam. Fora, né? A gente precisa experimentar mais. A gente precisa... E de nada adianta saber, Não adianta. Isso aí você fica aqui, no campo racional. E como a gente está aprendendo agora, o que cria a nossa realidade não é aqui. Sim. Aqui a gente fica na mente julgadora. Então, o que a gente vai entrar? A gente vai entrar na obesidade mental, a gente vai entrar em conflito, a gente vai entrar no estresse, porque a gente está com a frequência mental muito alta. Todo o tempo aí entra na mente acelerada. Você não consegue encontrar um propósito para a sua vida, porque o propósito está ligado ao coração. Você precisa sentir a tua existência. Você precisa sentir que tu é parte do meio, sabe? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que os animais, eles não sabem. Um veado, por exemplo, uma zebra, ela é ali a alimentação de um leão, por exemplo, né? Ela ali como é que a gente chama? Predador. Ele é o predador e ela é a caça, né? Mas ela não sabe o que é um leão. A gente sabe. Um leão tem juba. Não, ela não sabe. Para ela, o que é? Como é que ela identifica os seres? É na frequência. A frequência dela, que quando ela sente a frequência do leão, ela já sente que aquela frequência ali é de um predador, que ela tem que se proteger. É como a gente chega num ambiente, a gente tá super light, sente a energia. Tá tudo bem, e aquele ambiente não é mais para você. Entendeu? Por quê? Porque vai ter um predador ali, vamos dizer assim, uma pessoa que não evoluiu e nem quer evoluir, mas que te suga. Claudinha, é impressionante como isso acontece. Eu te falo porque eu sempre falei assim, mesmo quando eu não conhecia nada sobre isso, né? E quando eu acho que nem tinha ainda, tipo, muitos estudos falando sobre essa parte da energia, da frequência, eu já senti assim, não tô me sentindo bem. Tipo assim, eu saio de casa muito bem, eu chego num local, parece que mudou, sabe? Tem alguma coisa me fazendo mal, eu não tô me sentindo tão bem como eu tava em casa. E aquilo ali vai me deixando ruim, e eu sinto a necessidade de sair daquele local, sabe? E eu sinto muito isso às vezes, sabe? Às vezes, ou então, a mesma coisa do lado ruim, eu sinto do lado bom. Sim. Tem pessoas, eu juro pra você, tem pessoas que já sentaram do meu lado em espera, em fila de espera. Coisa de espera, de médico, de consultório. Sim. Que eu tava muito querendo conversar com essa pessoa. E aí, tu é de onde? Tá? E aí a gente começou a conversar. Fluir. Eu lembro que meu marido falava assim, Priscila, tu não pode ficar falando do nada com as pessoas. Mas sabe quando você sente aquela energia boa? Sim. Tem pessoas que eu sinto energia boa, assim, de longe. Ou então, às vezes, eu nem tenho muito contato com a pessoa. Mas eu falo assim, caraca, essa pessoa aí, eu não sei porquê, mas eu gosto dessa pessoa. Eu sinto um negócio bom com ela, sabe? É a frequência, né? A frequência. É justamente a frequência. E aí, gente, entra a questão das escolhas. É aí que a gente começa a definir o que é que eu quero para minha vida. Sim. Com quem eu preciso andar. Aí a gente vê claramente o que Bruce Lipton fala na Biologia da Crença, que é um livro maravilhoso. Se você não conhece, passe. É lindo o livro e tem tudo de ciência. Como é o nome? A Biologia da Crença. E aí é o que ele fala. Por quê? Porque os ambientes que você frequenta, ou te regeneram ou te degeneram, acabam com tuas células, porque você não está fugindo de um predador ali, mas é um ambiente que está te colocando numa situação como se você estivesse no estado de luta, de fuga, você está sentindo mal ali. E quando a gente se sente mal, a primeira coisa que a gente entra é no estado de proteção. Então, a gente se arma, né? Se arma. Se eu estou sentindo que aqui não está legal, eu me protejo. Essa leitura que o nosso cérebro faz, né? Aí lá vem toda a química. Então, para eu não ficar viciada nessa química do estresse, da ansiedade, eu tenho que escolher os lugares onde eu vou frequentar, as pessoas com quem eu vou andar, para eu me alimentar, para eu me tornar mais viciada em DHEA, que é um hormônio da juventude. Esse hormônio, você ativa ele com a coerência cardíaca, ele rejuvenesce, ele te rejuvenesce mesmo, você fica mais jovem,
porque ele é um hormônio que reestrutura tuas células. E aí a gente consegue fazendo isso, pausando na hora do dia, simplesmente para olhar para o colega do trabalho e emanar amor para ele. Quando o colega errar, e você olhar e dizer assim, você olhar o lado bom, entendeu? E você está sempre buscando essa positividade verdadeira, não aquela falsa positividade que tá tudo bem. Sim. E na hora você explode do nada, né? Tem um livro que eu gosto muito, Cacau, que eu acho que já é a terceira vez que eu leio. Ele é fininho, é do Tiago Brunet. É especialista em pessoas. E ele fala, ele fala muito sobre os... Ele dá nome, né, como contornáveis, né? Pessoas contornáveis na nossa vida. Que a gente pode ou não ter contato. Pessoas incontornáveis, né? Que são aquelas pessoas que a gente tem que aprender a lidar com elas, independente se a gente goste ou não. Se a gente sinta essa frequência boa ou não. Um exemplo, um familiar nosso, a gente precisa conviver. E mesmo que a frequência não bata, não seja legal, a gente precisa ter ali aqueles encontros, nem que sejam os básicos, ele fala, né? Nem que seja nos aniversários, a gente tem que estar ali se encontrando. Mas ele fala muito isso, que existem pessoas que não batem, né, com a nossa frequência, com o nosso... Ele fala mais voltado pro lado espiritual, né? Mas que a gente pode contornar e tem aqueles que a gente não pode contornar. Os que a gente pode contornar, perfeito. A gente vai ver, só a gente não precisa, né, não ter uma boa relação, mas essa relação vai ser... um dia ou outro ali, um tchau ali, um tudo bem, tá tudo ótimo. Mas um incontornável, a gente precisa aprender a... esse pouco tempo, né, que a gente consiga ter uma sabedoria, né, de lidar, independente da frequência. E a palavra certa é essa mesmo, é sabedoria. Porque, assim, muitas pessoas confundem, né? Ser sábia é ser intelectual. Não, a sabedoria é uma coisa, a intelectualidade é outra. Informação é uma coisa e conteúdo é outro, né? Então, eu sou bem informada, eu sou bem comunicativa, eu sou bem intelectual, mas quando é que eu sou sábia? É quando eu pego todo esse pacote de coisa e transformo em química boa e vivo aquilo que eu aprendi. Aí eu me torno sábia. E a sabedoria, ela não vem com cargas emocionais. Quando é que eu sou sábia? Quando eu perdoo. E quando eu lembro daquilo que me aconteceu somente pelo fato de ter acontecido, porque é uma memória. Ela não se apaga. Aconteceu. Mas só que quando eu lembro, eu já não lembro mais com as mesmas emoções que eu senti lá atrás. Eu sinto neutro, sabe? Eu lembrei da cena, mas eu não me sinto mais uma vítima, eu não sinto mais ferida, eu não sinto. Foi algo que aconteceu comigo porque eu curei, tá sarado. Então, isso é sabedoria. Quando você pensa em alguém sem julgamento, quando você começa a trabalhar a sua vida com um propósito. Tudo que eu faço hoje, Bruna, Priscila, tudo que eu faço hoje, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é intencional. Eu mudei as músicas que eu escuto. Eu não ouço qualquer música. Se eu ouço uma música, aquela letra tem que fazer sentido para mim. Então, se eu digo assim, eu quero amor, eu quero tudo que for bem colorido, como a gente, né? É o que eu quero. Não é a letra da música, é o meu princípio, a minha filosofia de vida está naquela música. Mas eu aprendi a fazer isso com a coerência cardíaca. A gente até já abordou as perguntas Foi. aqui. É muita conversa. Mas falando sobre um tópico que nós colocamos, que também você já falou, sobre a frequência da energia. Eu posso dizer assim, que a nossa conexão foi essa frequência de energia, né? Porque nós nos conectamos assim de uma forma tão... Até antes de começar a gravação, a gente disse, parece... Não que as outras gravações não tenham sido leves, mas... Por a gente já ter essa afinidade, se falar diariamente, né? Compartilhar de ideias, projetos também, parece que fica mais... O coração fica mais quieto, tá mais calmo, mais quentinho. Hoje eu tô aqui, mas eu não tô nervosa, né? É verdade. Eu tô no meu ambiente. Isso. E isso faz muita diferença. E essa nossa conexão... Foi lá no evento no Sebrae, no RH Summit. No RH Summit, né? Que você nem a gente não te conhecia e nem
Jamile, não foi que apresentou? Não, foi a Jamile? Ela foi eu lá tava no stand. A Jamile aparece na história porque ela estava palestrando. E eu já estava aqui incomodada. Eu olhava para a Jamile palestrando e eu olhava para vocês. Eu digo, não, eu não posso perder a palestra da Jamile. Olha a frequência como... E eu não posso levantar agora. Eu tenho que ir lá com as meninas, mas eu tenho que terminar a palestra. E aí eu ficava assim. Sabe, parecia que o meu olho estava puxando para cá. Na hora que terminou a palestra, que acenderam as luzes, eu levantei com tudo e fui lá onde vocês. E lá a gente conversou. Deixa eu ver com quem eu falei primeiro. Foi com a Carol. Foi com a Carol? Foi com a Carol. Foi. E ela estava falando do filhinho dela, a gente estava conversando, né? E aí ela chamou a Priscila. Foi. E aí ali a gente já gerou uma conexão. Não, vai lá, vamos falar disso, vamos. Aí. Pronto, a partir daí eu recebi o convite do Café com Aromas, fui lá com vocês, né? Então, primeiro assim, foi o convite do podcast, verdade. no café que nós fomos. Por sinal, aproveitando que a gente tá falando de café, né? Vamos aqui convidar também, né? O Café com Aromas é um encontro que a gente faz toda quinta-feira no escritório do Gotas Essenciais. Você aí que tem interesse em conhecer um pouquinho sobre os óleos essenciais, sobre esse mundo da aromaterapia, né? Sobre a empresa que nós representamos hoje aqui no estado, eu e a Bruna, do Terra. Se vocês têm interesse, vão lá com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em apresentar para vocês os óleos essenciais de grau terapêutico. Maravilhoso. Muito bom. E isso aí, gente, aproveitando o gancho aqui, Sim. Os óleos essenciais dentro da aromaterapia e na ativação dessa energia do coração, ele tem um papel fundamental. Porque quando a gente ativa todo o nosso sistema sensoriais, a gente consegue potencializar ainda mais. Quando a gente sente o cheirinho do aroma do óleo, quando a gente sente sublinguar, né? Que você chama, sublingual, que eu tô aprendendo. Então, tem todo o embasamento aí por trás, vale muito a pena. Sim. Né? E aí, a gente se conectou lá no café. No a gente tomou um café à tarde, no não café, foi? Isso. Aí surgiram os convites, a gente compartilhou dos projetos. Foi. E foi muito lindo. E eu costumo dizer assim, tem as conexões do coração, né? E como o campo eletromagnético, ele é um emissor e receptor, assim como ondas de rádio, de celular, ele envia no campo, envia informações e recebe informações. Por isso que a gente conecta com as mesmas frequências que a gente está vibrando. Porque se eu estou vibrando numa frequência que as informações crescer, prosperar, fazer a diferença na vida do outro, ajudar aquela mulher, então... Percebe que nesse campo vai informações? Então, não tem como esse campo ressoar no espaço e conectar com a frequência de quem está pensando assim. Ai, eu quero me vingar. Ai, eu tô com ódio. Ai, não consegue. É quando tu sintonizar uma rádio e ficar aquele ruído. Tch, tch, e tu quer achar a tua estação, tu tem que conectar na frequência certa. Né? Cento e tanto ponto não sei o quê, FM. Tu não vai ouvir FM sintonizando a AM. São frequências diferentes. Não coloca na frequência certa, fica o chiadinho. Fica o chiadinho, fica o ruído. Então, esse ruído são as interferências de quê? Do medo, do julgamento, da insegurança, tudo aquilo que não existe no coração, gente. Percebe que essas palavras, medo, insegurança, tudo vem daqui? Sim. Por isso que falam muito assim, tá, por enquanto que tá aqui, ok, mas não deixa vir pro coração. Não deixa vir pro coração. Né? Entendeu? Não deixa descer pro coração. A Keila fala muito isso, né? Não deixa descer pro coração. Tira da cabeça, tira da cabeça. Só que aí eu vou contrariar um pouquinho a Keila. Conta. Porque isso é um grande engano. Porque, como eu falei lá no início, antes de tu pensar no medo, o coração já percebeu. Sentiu. Porque ele é um detector. Ele detecta a química. A química a gente não percebe. Por isso que ele é chamado de inteligência. Porque antes de tu vir para o cognitivo, ele já detectou há muito tempo. Nossa. Ele faz a leitura da química. Ele faz a leitura do que o teu Verdade, cérebro ele é libera. O primeiro, né? Ele é o primeiro que sente. Se Verdade. teu coração está treinado de uma forma errática, o que é errática? Ele está treinado a bater. Lembrando agora que não são batidas em si, é a variabilidade da frequência cardíaca que nós estamos falando. É aquilo que você vê lá no monitorzinho, quando o coração está ligado no eletrocardiograma, que ele faz isso, tá? Quando ele está assim, ele sobe, desce, aí
ele tá todo errático, vamos dizer assim, numa frequência muito, sabe? Ele tá no estado caótico. Isso significa também que você tá num mindset de escassez. E o que é o mindset de escassez? É o da força, é o da sobrevivência, é o do medo, é o da concorrência. Ah, porque se eu não for o primeiro, eu vou perder meu espaço. É como se tudo fosse tudo muito limitado. Você entra nessa vibe aí, vamos dizer, nessa frequência. O estado, a variabilidade da coerência cardíaca no harmônico, como é chamado, é quando ele sobe, ele consegue fazer isso aqui, aí ele tem uma distância entre um sobe e desce, muito pequena aqui no meio. Vocês vão visualizando aí comigo. Sim. E aqui ele sobe de novo. Quando tem esse pico bem aqui, esse pico bem aqui, entre um pico e outro, tem uma informação. Tem uma informação. E essa informação é os teus sentimentos. No caótico, tu sobe, aí percebe que quando tu desce, tu tá bem aqui, não tem o outro pico aqui? Quando sobe, já é lá na frente. Então, é aquela coisa, é aquela frequência que você está sempre ofegante, você nem percebe que tua respiração tá curta e você nem tá respirando normalmente. Você não tá em harmonia. Toda vez que a gente tem uma respiração ofegante ou curta demais, ou tá fora do ritmo, a gente está sinalizando para o nosso coração que a gente está preparada para qualquer coisa. Entendeu? Por isso que a gente tem que pausar. Vocês estão aqui, por exemplo, no podcast. Eu estou conversando com vocês aqui, e aí eu estou aqui, o momento que vocês falam, que eu estou parada aqui, eu já estou em coerência. Né? Então, eu encosto aqui, não sei se vocês perceberam, né? Aí eu encosto aqui e já trago uma respiração, solto, e tem que ser no mesmo tempo. Você puxa o ar, solta, eu não fico puxando o ar e curtinho, sabe? Então, é isso, é trazer essa consciência. Aí só terminando aqui, eu entro num mindset de abundância. Eu começo a treinar os sentimentos que são regeneradores. Eu não penso no outro como concorrente. Eu já treino a minha mente e os meus sentimentos têm que estar tudo coerente. Quando eu disser assim, que legal, você está abrindo um negócio, um empreendimento na mesma linha que a minha. Vamos supor, né? Eu sou uma loja de roupa, alguém está abrindo aqui do lado, a dela é top, pode ser mega do que a minha. Em vez de eu me sentir inferior e começar a achar que ela é minha concorrente, então eu com todo o meu coração, eu vou dizer assim, que linda. Gente, que loja maravilhosa, que Deus abençoe. Mas tem que ser muito verdadeiro. O que isso significa? Significa que eu estou numa mindset de abundância, eu estou abençoando de coração e mentalmente, é coerente, eu estou potencializando o meu campo e a chance de eu encontrar um empresário, um sócio, uma situação que vai me levar para um outro nível é muito maior. Entendeu? O que eu estou desejando para ela, eu estou cultivando no meu campo. Isso significa o quê? Que se ela tem, eu posso ter. Sim. E se ela tem, amém. Porque ela lutou, ela teve, que lindo. Eu vou elogiar. Isso significa o quê? Que alguma coisa vai ser movimentada nesse campo para que eu também chegue onde ela chegou. Perfeito. Ao invés de eu ficar estagnada na minha mente, fechadinha. Limitada, né? Eu quebro e eu ainda culpo ela. Sim. Entendeu? Perfeitamente. E sobre essa frequência, essa conexão, e a gente vê que as coisas é tão naturais, porque eu não sei se queres falar essa parte sobre aqui, as mulheres que florescem, já pra gente tá. Pode falar. Mulheres que florescem, que vai ser lindo. Vai ser um evento aí, né? Maravilhoso. Que estamos promovendo, né? Dia 19. Deixa eu só colocar aqui. Enquanto a Priscila procura, é muito coerente sobre tudo que foi falado, né? Sobre essa frequência, essa energia, a conexão, a ambiência, sobre o propósito. Eu aprendi, eu era uma pessoa que eu me perguntava muito qual era meu propósito. Qual é o meu propósito? Porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu sou pedagoga por formação, né?
E eu também fui para a sala de aula como professora, trabalhei, sempre gostei desse lado comunicativo, mas também sempre eu me via muito além. E isso é muito, muito bom. Muito bom. Né? Sim. Eu até brinco, falo para as meninas, o meu testemunho, todos os dias eu sei, eu faço coisas assim, eu digo, esse vai ser meu testemunho quando eu estiver lá no palco, palestrando para mais gente. Eu vou contar isso como testemunho. Porque a gente tem que... Eu anotei uma palavra aqui, Cláudia, que você falou várias vezes, e que essa semana, olha a frequência, eu assisti um vídeo sobre isso que me chamou muita atenção, sobre você procriar as coisas para sua vida. Isso. E aquele vídeo me chamou a atenção porque às vezes a gente acha que é a nossa mente que absorve, que vai pensar em trazer algo pra gente, mas não é a mente. É o nosso subconsciente. A nossa mente tem uma porcentagem tão pequena dentro do que a gente quer e a gente não tem essa noção. Isso. Né? Nem eu tinha. Eu descobri nesse vídeo que eu assisti. Dizem sobre que 5% só, né? Isso, 5%. 5%. Né? E a maior porcentagem é o subconsciente, e tem uma outra embaixo que agora eu não tô lembrada. Porque assim, ele fala aí do cérebro trino, né? Que você fala do límbico, do reptiliano, que são os cérebros responsáveis por nossa sobrevivência. Então, eles que comandam a nossa respiração, eles que comandam o funcionamento dos nossos órgãos, que são tudo ali instintivamente. Então, é a parte instinto, né? Eles não têm, não pensam. Então, eles foram desenvolvidos, o reptiliano, deixa eu ver aqui, há 1 milhão de anos, foi o primeiro. Depois veio o límbico. E só mais tarde, na evolução humana, que veio o nosso córtex pré-frontal, que é a parte pensante. Então, quem comanda, só para vocês terem uma ideia, ó, isso aqui é o nosso sistema nervoso. E ele está ligado aqui ao nosso cérebro de sobrevivência. E aqui em cima é o nosso cérebro pensante, consciente, o córtex. E aqui ele vem as informações do coração, que comunica 80% mais para o nosso cérebro do que o contrário. Então, percebe que quando toda a informação vem, ela passa primeiro aqui. Se o teu córtex estiver bloqueado, que é aquela história de você explodir no trânsito, de você falar o que vem na boca, você sabe? Você ativa primeiro essa parte de sobrevivência, né? E aí é como ela fala, é essa parte do nosso cérebro que cria a maior parte da nossa realidade. A gente amanhece o dia, a gente tem todos os dias 37 mil escolhas a gente faz, todo santo dia. 95% delas é inconsciente. É rotineiro, já está no automático. Quantas pessoas não já pegaram o carro e ia para um lugar e entrou na rua no automático e disse, meu Deus, como foi que eu cheguei aqui? O que eu tô fazendo aqui? Nossa, aí eu direto, hein? Eu pensei que estava indo para casa, sabe? Pega rotas porque está no automático. Então, a única forma de você cocriar, de você manifestar a sua realidade é no estado de presença. E o estado de presença te traz para o consciente. E ainda tem mais um detalhe, que entre o nosso coração e a nossa mente pensante, passando pela a mente dominante, que é 95%, existe uma coisinha no nosso cérebro que é desse tamanhinho, mas a gente quase não encontra numa imagem, que é chamado SAR, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Um chama SAR e outro chama SARA. Sistema Ativador Ascendente. Agora imagina que vocês têm um castelo. E aí tem porteiros no castelo. Só entra e sai desse castelo quem habita lá por trás das muralhas, quem é morador de lá ou quem vocês conhecem. E todo dia o porteiro deixa entrar e sair a mesma pessoa, todo dia, Já deu para entender aí, né? Então, o que o SAR faz? Qual é o papel do SAR? É filtrar aquilo que ele só te dá o que é importante para você. Então, se tu programa tua mente subconsciente, que é 95%, que é um gravador ali, tu programa ela
no medo, no estresse, na ansiedade, na rejeição, que foi como mediocridade. Na mediocridade. Tudo tá bom, não tá bom. Então, você dá o mais do mesmo o tempo todo. Na hora que tu diz assim, eu sou rica, eu sou poderosa, aquela cocriação, né? Que é só aqui. Eu sou rica, eu sou poderosa. O porteiro diz assim, não, essa palavra não entra não, que eu não tô achando nada aqui que diga que você é rica e poderosa. Só tá entrando pobreza. Só... Então, você tem que começar a treinar a sua mente. Você tem que começar a experimentar. Eu tenho um hábito... Pode terminar, Cláudia. E aí, como é que tu experimenta? Não é só aqui. Eu sou rica. Eu preciso me sentir rica. Eu preciso me sentir bem com aquilo que eu estou dizendo. Como? Amanhã, eu vou num restaurante mais fino. Eu estou falando para pessoas que faz sentido querer ser rica, né? Então, pode ser qualquer outra coisa. Sim. Então, eu vou amanhã... Tá, beleza, eu não tenho um salário... Talvez eu não ganhe tanto para estar todo mês ou toda semana naquele restaurante. Mas uma vez no mês eu vou experimentar... Eu vou tirar uma parte do meu salário, vou levar meus filhos, meu marido, para a gente ver como é que a gente se sente naquele ambiente. E eu te digo uma coisa, a primeira vez a pessoa vai querer ir embora. Porque ela vai vibrar muito ruim, muito mal. Ela vai sentir que ela não é para aquele ambiente. Eu não sei se vocês já tiveram com pessoas de níveis muito mais altos que vocês, assim, economicamente. Sim. Eu já tive ambiente que eu não me sentia mal porque parecia que eu não pertencia àquele lugar. Por causa da minha vibração de não merecimento. Falta de merecimento. E como é que eu mudo minha vibração? Experimentando. Não é aqui, é aqui. E aí eu vou começar a me familiarizar. Se permitindo viver, me né? permitindo, eu como aquela comida ali, para mim já vai ser no comum. Quando eu chegar na terceira vez naquele restaurante que o garçom já me tratar pelo meu nome, eu vou me sentir em casa. Eu vou ver as mesmas pessoas que... Então eu começo a me sentir parte daquele ambiente. Não sou mais uma predadora ali, nenhuma... Quer dizer, não sou mais uma caça. Eu não vou me sentir mais com vibração que eu tô em perigo. Ah, tô me julgando. Ah, minha roupa não tá boa. Não! Eu tô bem. Isso aqui é para mim. Ah, eu gostei, eu quero mais disso. Se eu quero mais disso, eu preciso de mais dinheiro. Percebe que eu potencializo isso? Eu potencializo meu gás para ganhar mais dinheiro, porque eu quero experimentar isso não mais em Macapá, eu quero experimentar isso agora em Brasília. Ah, eu quero experimentar isso agora lá na Itália. E aí eu vou para mais longe, porque meu campo fica assim, ó, mindset de abundância. Eu tenho um hábito, assim, diariamente com meu filho. Eu falo para ele, você é amado, você é iluminado, você é saudável, você é especial, você é inteligente, você tem um bom caráter, você tem um bom coração. Todos os dias eu falo isso para ele. Isso. Né? Procriando o que eu quero que, de fato, ele cresça, ele seja. E aí, quando tu pega isso, que ele já tá passando no filtro dele, que é o Sá, já tá internalizando, e aí tu pega isso aí e junto tu faz ele experimentar, pra ele se sentir inteligente, aí ele consegue entender que ele... Aí sim, ele desce o que é bom daqui para cá, né? Ele tira do campo mental e começa a experimentar que ele é inteligente. Como? Rabiscou, que coisa linda, filho. Eu lembro aqui até de uma historinha, é rápida aqui, para não tomar muito tempo, né? Pode contar. Uma criança deficiente, tu falou, eu lembrei que ela falava sempre isso, você é linda. Você é inteligente. E ela era deficiente, né? Ela não tinha um bracinho, ela tinha uma prótese na perna, mas ela não tinha um bracinho, ainda tinha uma coisa no rosto, sabe? Que chamava atenção. Aí a mãe dela falava que ela era linda. Olha como você é especial. Fazia ela olhar no espelho. Olha como você é diferente. E alimentou aquilo de um jeito. Aí elas foram passear no shopping, né? Chegando lá no shopping, descendo a escada rolante, enquanto ela descia, subia e olhava, as pessoas olhavam para ela. Ela disse, mãe, bem que a senhora falou. Eu sou linda. Que eu sou linda. Mãe, desde a hora que a gente chegou no shopping, as pessoas não param de olhar para mim. Sabe? Então, quer dizer, a percepção de mundo dela é positiva. O olhar dela é diferente, O olhar dela né? é diferente, entendeu? Ela experimentou o que é bom. Ela se olha no espelho e ela se acha linda. Porque não tá só aqui, ela sente que ela é linda. Se alguém chegar para ela e dizer que ela é feia, alguma coisa, ela não vai acreditar. Dela já não vai permitir. Porque já é uma interferência, já é uma palavra negativa que não é familiarizada. O importante, né, que é da parte da infância, né, da gente ter essas palavras positivas, né, da gente... E se até os 6 anos de idade...
é criada a autoimagem da criança. E essa autoimagem tem adultos hoje que até hoje se comporta conforme a autoimagem que foi criada lá na infância, por não saber, né? Era assim a minha, timidez, rejeição, medo, insegurança, sabe? Quem diria que hoje, gente, eu saí de uma sala, de uma mesa redonda na faculdade, onde eu ia debater um tema, eu saí de lá sem um pingo de sangue no rosto, tremendo, de manhã cedo, passando a maior vergonha do mundo, porque eu não falava em público. Eu não segurava o microfone, que nem eu segurei lá no Mulheres Além dos Limites, sem... E altamente empoderada. Sem que sabe? Tremesse. Entendeu? Então, Em momento algum ali, você transpareceu, tá nervosa. Nenhum. Foi teu primeiro evento? Não. Mas eu não... assim, pra... mas aqui em Macapá. Por que eu... Não, aqui em Macapá. Sim. Aqui sim, eu já fiz em 2019, fiz palestra, sabe? Só que menores, para grupos menores, né? Mais consultoria, então, né? com aquela quantidade de mulheres, que detalhe, gente, só para completar aqui a questão da cocriação, eu falei 50, né? A meta não era 30, Isso. mas eu cheguei a 40. Olha então, quer aí. dizer, devido ao tempo, as interferências que teve, Sim. né? Porque no meio do caminho eu também fiquei praticamente... Só que eu digo na elaboração do projeto. Sim. Porque eu não fiquei só, veio um exército, e eu quero aqui agradecer a Vera Mourão, posso dizer o nome de cada uma da equipe que estava ali comigo, né? Com certeza. A Vera Mourão, ela é design social media, né? Eu quero agradecer aqui a Maria, uma amiga parceira que veio lá de São Paulo, também é treinadora, vai estar com a gente dia 29 de outubro lá em São Paulo. A Luísa Bonfim, que é uma mulher incrível, que ela é promoter, ela esteve do meu lado em todo momento, de planejamento, de organização. A Patriciana Guimarães, que também é treinadora, consultora, mentora, tá? Legal. E também a Nara Veloso. Gente, a Nara Veloso é uma mulher incrível. Ela tem um Finesse, que é a Spa Finesse, e ela é uma mulher, assim, fantástica. Olha o poder da energia, porque a gente se encontrou lá atrás, no marketing multinível, que a gente trabalhava com um clube de viagens, né? E a gente, por um tempo, a gente se desconectou. E a gente se encontrou novamente lá no RH Summit. Olha. E aí foi maravilhoso. Então, a Nara Veloso, ela teve uma participação incrível ali naquele evento. Então, todas aquelas mulheres ali foram fundamentais. Então, a gente não está só. Quando a gente emana um campo potente de confiança e a gente diz, eu vou além dos limites, porque, na verdade, o limite é mental. A nossa essência, ela não conhece as limitações. A gente consegue. Consegue. Perfeito. Né? Falando do evento, né? Deixa eu só colocar aqui. A gente vai ter um evento agora, dia 19 de agosto. Vai acontecer lá no Amazon Cowork. A gente vai ter... Vamos ter aqui 6 grandes palestrantes nesse evento, né? Sim. Que é o Eduardo Lopes, né? Com organização financeira. A Erlândia Pimentel, que é contadora. Vai falar um pouco sobre construir uma gestão resiliente, né? Tanto pessoal quanto empresarial. A Cacau Guimarães, com o poder de ser mais você, né? Sim. O foco aí é potencializar o máximo que você pode ir, né? Além dos limites, né, Cacau? Isso mesmo. A Bruna Vanzler, que vai estar organizando e palestrando sobre uma palestra muito interessante, né? Que ela até faz mentorias também, que é o Poder do Não. Priscila Bianchi, organizando também e palestrando como Empreenda com Propósito, que é algo que eu vivo, então vai ser fácil, né? Passar para vocês. E a Jéssica Nayara, que vai falar sobre autoimagem. Um tema também importantíssimo, né? Como a gente se comportar, como a gente se vestir, como a gente se olhar também para que as pessoas olhem pra gente como a gente quer, né? Como a gente busca. Como a gente busca. Então, vai ser aí um time de 6 palestrantes. Vai acontecer no Amazon Cowork, como eu falei, no dia 19 de agosto. A gente vai ter um momento de network, a gente vai ter um coffee break maravilhoso. E vai ser um prazer receber você, mulher que deseja florescer.
Muito bem. Lembrando que esse evento é voltado para mulheres, né? Não desclassificando os homens. Isso, até porque o Eduardo vai estar lá. Só o Eduardo, bendito fruto entre as mulheres. Mas é isso. E pra gente encerrar com o nosso bate-volta, bate-bola, né? Muito bom. Bate-bola, boa. Vai, vem. Vai, frequência, né? Ele vai e a volta. frequência. A frequência tá e boa. aqui é lindo, porque a gente ainda tem mais um porém na frequência cardíaca, né? Que é a coerência individual, a coerência individual, a coerência social e a coerência global. Ah, verdade. É eu achei muito interessante essa parte. Até bati inclusive, o símbolozinho dele é um mais e um coração, porque ele acredita que quando a gente tem poder de influenciar no campo energético da outra pessoa. Quando a gente aqui, por exemplo, a gente está influenciando nos nossos campos. Sim. E a gente está levando muito amor. Por isso que a gente tem esse poder realmente de curar, de levar um sentimento de cura para outra pessoa. Se ela tiver autossugestiva e estiver aberta para receber esse campo, ela consegue, né, trabalhar a fé e ser curada. Então, isso é muito lindo, a gente conectar isso, levar para o mundo. E a gente só consegue fazer isso numa frequência de 0,1 Hz, parando, respirando e conectando com o coração. Então, fica aí. Perfeito. A dica, né? Claudinha, o nosso bate-volta, ele é um bate e volta, né? A gente vai falar uma palavra e você vai dizer o que significa para você, ou rebater com alguma palavra, fica a seu critério. Pode ser uma palavra ou uma frase. Uma palavra, uma frase, ou quiser falar alguma coisa sobre, fica à vontade. Certo. Então, vamos lá. Coração. Perfeição. Fé. Deus. Família. Amor. Cumplicidade, amizade. Casamento. União, parceria, reconhecimento e respeito. Amizade. Conexão do coração. Café. Prazer. Fidelidade. A fidelidade, eu vou falar trazer aqui como uma ideia, né? Que é um pilar que sustenta as relações. Então, eu acredito hoje, eu fundamento a minha vida em cima disso, que é um valor muito primordial para mim. Inegociável. Né? Inegociável total. Então, uma das coisas que vem primeiro é a fidelidade em tudo. Perfeito. Ego. 0. Sucesso. Volto. Posso dar uma Pode. ré? Pode. 0 porque não é 0. Não existe, né, gente? Mas é pouco significado para mim, na minha vida. Tá certo. Perfeito. Sucesso. Busca. Viagem. Planejada já. Realização. Mas tem uma em especial que eu digo assim, é a Itália. Fecho o olho que eu já imagino, sabe? Passeando naquela gôndola, ouvindo. Eu tenho até uma playlist para quando eu estiver na gôndola. Ouvindo. Você está o quê? Você está o quê? Co-criando que vai acontecer. Vai acontecer. Que vai acontecer, Vai. perfeito. E é isso, né? Chegamos ao fim. Chegamos ao fim de mais um Pode Florescer. Gente, mas foi maravilhoso. Bom demais, Eu amei né? participar. Ai, que bom. Foi Esteja lindo. aqui nos próximos também. Vamos fazer aí novos episódios com você, porque tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Tentei trazer aqui o máximo para vocês. Foi uma pincelada. Os teus convidado do Pode Florescer merecem o melhor. Então, eu tentei trazer o máximo para que a gente possa co-criar essa nova realidade a partir do nosso coração, a partir desse equilíbrio, né? Do coração, sair um pouco do mental, e a gente precisa aprender, as pessoas precisam aprender a experimentar mais, a sentir o a se prazer, permitir também. sair do campo mental, do conhecimento e transformar isso em experiência, em prazer. Não só saber, né? Eu sei, mas eu não sinto. Então, vamos fazer esse equilíbrio aí para a gente emanar mais energia. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Prazer é meu e estou aqui por estar aqui conosco nessa gravação, né? Tarde maravilhosa. Muito bem. Gente, obrigada. Fiquem... Espero que vocês tenham gostado desse Pode Florescer.
E o próximo... A gente não pode contar, porque é surpresa. É surpresa, vocês Mas não vão gostar. acreditar. Mas quem tá assistindo aí até o final, muito obrigada. Se inscreve no nosso canal para você poder saber os próximos vídeos que vai cair aí, que vai subir aí para você, né? Os cortes para você poder também tá aí alimentando a sua alma de tudo que é bom, né? Dessa frequência aqui que a gente tanto falou, né? E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau.